Complementando as nossas aulas teóricas, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a interpretação semiótica de um conto que a gente vem apresentar em sala de aula, ou de qualquer outro tipo de conteúdo que reúna texto e imagem. A gente vai iniciar com um conto, Onde Vivem os Monstros, e vocês vão lembrar que a gente vai partir de 3 princípios. A gente vai olhar ícone, índice e símbolo, para a gente poder fazer a interpretação desse texto. Esse texto, Onde Vivem os Monstros, é muito usado porque ele traz uma junção muito bem feita de texto e imagem. E eles são recíprocos, eles são correspondentes, eles são também muito bem feitos, esses desenhos, né? São desenhos muito bem realizados, trabalham muito essa questão imagética, lúdica, e trazem assim um aspecto muito limpo, embora a gente tenha assim imagens grandes, né? Os monstros são grandes, o cenário é muito bonito e a gente se sente assim muito feliz em poder trazer para vocês esse tipo de obra para a gente poder fazer um estudo. O texto e a ilustração são todos do próprio autor. É claro que esse texto não é um texto brasileiro, então ele tem uma tradução. E a gente inicia, então, com a imagem da página 1 e o texto da página 1. Na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça, o que a gente pode olhar? Primeiro, olhando o texto, a gente sabe que está tudo muito fácil de interpretar, que a gente percebe fantasia de lobo se remete a um empoderamento, né? Uma criança fantasiada de lobo é uma criança que tem ferocidade, que naquele momento da fantasia dela ela estaria empoderada, ela estaria trazendo talvez algum medo para seus interlocutores, e saiu fazendo bagunça. A gente já de cara, assim, só de ouvir um texto desse ou de ler um texto desse, a gente já consegue pensar que teria um ambiente desorganizado ou alguma coisa feita de maneira não dentro da ordem social esperada, né? A gente olhando para a imagem, a gente vai perceber o menino confeccionou um varal com alguns tecidos, obviamente aquilo ali, ou ele pegou alguma toalha, pano de prato, algum material de dentro da casa que não teria uso como um brinquedo infantil, ele pegou coberta ou lençol, ele usou o amiguinho dele para poder ajudar nessa composição do cenário, e também porque geralmente são amiguinhos imaginários que acompanham crianças. E aí isso traria para ele também uma situação confortável de estar com o amiguinho dele participando da brincadeira. Ele traz um banquinho, uma banqueta que ele coloca embaixo desse lençol. Ele está fantasiado de lobo, com um objeto que não seria um objeto para uso infantil, mas sim para uso adulto. Está fixando o varal à parede com um prego bem grande, e o martelo. Isso projeta também uma situação de risco em relação ao fato de que o menino está com esse instrumento, e está em cima de livros, que geram uma situação de risco de perder o equilíbrio, uma situação de insegurança. Esse é o cenário que está posto em relação ao texto e à imagem. Tudo aqui que é ícone, eu vou exemplificar ícone até uma certa altura do texto, depois eu vou parar e vou acelerar um pouco mais, porque vocês já terão compreendido como que a gente interpretaria isso. O que é ícone aqui? Parede com textura, objeto perigoso, livro, todos os objetos que retratam essa materialidade da cena são os ícones. Os índices. O menino está afixando o prego na parede, indica risco. O fato de ele ter colocado o amiguinho dele pendurado indica uma busca de conforto, de companhia, né? de alguém próximo a ele estar ali participando daquela brincadeira. O banquinho remeteria a uma situação também de busca de conforto. E aí a gente segue pensando na questão simbólica.
o que representaria simbolicamente essa imagem? Ela traz o complemento simbólico de que a gente vê uma criança se sentindo empoderada, então ela faz mais travessuras, ela quebra mais as regras, né? Ela foge mais ao comportamento esperado. Então, a gente teria aqui uma criança empoderada, com uma fantasia de lobo, e dentro de um ambiente familiar. Já a próxima página, a gente vai ter que voltar um pouquinho ao texto anterior, que falava que ele vinha fazendo travessuras, uma atrás da outra. O que tem aqui? É pouco texto, mas que indica quantidade de travessuras, e na imagem a gente vai perceber que o menino está portando um garfo, correndo atrás do cachorro, como se fosse atacar o cachorro. Ele se sentindo empoderado como um lobo, se sentindo mais poderoso que o cão. Nesse caso, ele está descendo a escada, também representa risco, né? Pela queda que ele poderia sofrer. Na próxima página, a gente vai ver que o texto, ele é um texto que traz mais informações que a imagem. A mãe dele o chamou de monstro, e Max disse, olha que eu te como, e acabou sendo mandado para a cama sem comer nada. A imagem, o ícone que a gente tem aqui, a gente vai ter vários ícones, porta trancada, porta fechada, cama arrumada, a lua já está projetada bem ao alto, mostrando que o tempo se passou e que a noite já está avançando. O ambiente muito bem organizado, lá estava uma situação desorganizada, que ele é colocado numa situação de ordem. E o menino com essa cara contrariada, né? Então, isso já, quando ele vem com essa expressão contrariada, o ícone é a imagem exata do menino com essa boca para baixo e esse olhar de cólera. Agora, se a gente vai pensar nos índices, esse olhar dele, essa boca para baixo, essa posição dele, né, corporal, isso tudo indica um descontentamento, indica uma situação de revolta. E os outros elementos que estão compondo essa cena, eles indicam que o menino está colocado numa situação de isolamento. Já na próxima página, a gente vai ver que naquela mesma noite nasceu uma floresta no quarto de Max. Quando a gente vai estudar os contos dentro da semiótica, para a gente poder aplicar isso em sala de aula, e a gente estuda até em outros momentos, né, em atividades de extensão, em projetos sociais, quando a gente pensa na floresta, a floresta remete a situações de interiorização psicológica. Em termos simbólicos, essa floresta que entra aí, ela estaria representando esta interiorização que o menino teria nesse momento em que ele fica retido neste quarto e ele tem que ficar pensando mais, né, numa atitude que ele adotou, ou pensando mais em como que seria essa situação onde ele está posto. Existe aqui uma informação também, que é o menino está caminhando, né? Essa perna levantada indica, aí já é a questão do índice, ela está indicando que ele está em movimento dentro do quarto. A lua já está, a noite já está menos escura, a lua já está adotando uma impressão de maior, ela está sendo ocultada, quase que ocultada, então isso dá a impressão que o tempo já passou e que a noite já está avançando muito mais. O quarto continua todo arrumado, todo organizado. Isso mostra também que o menino não teve sono, que ele não quis dormir. Então, vai mostrar que essa floresta cresceu, ela foi ocupando esse espaço. Então, aqui a gente quase não vê, não percebe mais a cama, aqui a floresta tomou completamente aquela mesa, que tinha aquela planta, já está ficando assim uma cena onde essa porta também já está perdendo essa textura e essa projeção que ela tinha nesse espaço. Então, isso pode vir a demonstrar que o menino está se sentindo mais à vontade nesse ambiente de introspecção, né?
E cresceu, está falando da floresta, que a floresta cresceu, e cresceu até aparecerem cipós pendurados no teto e as paredes se transformarem no mundo inteiro. Então, agora ele já extrapolou os muros os muros daquela casa, já saiu de dentro daquele espaço restrito do quarto, e ele já está se sentindo à vontade em um ambiente muito intimista, né? E um oceano surgiu ondulante com um barquinho só para Max, e ele navegou noite e dia. Então, de novo, o elemento tempo, mostrando que isso levou um bom tempo, né, essa viagem dele, mostra que ele está dentro de um barco que tem a própria identidade dele aqui representada, mostra também que ele é um que ele é uma criança que está segura, né? A expressão facial dele aqui já é uma expressão de uma criança segura. Ele está satisfeito com aquela situação, está se sentindo à vontade. A água, quando a gente vai estudar essa questão, a água representa um processo de mudança, é um processo, muitas vezes, de uma libertação, de uma projeção, né? Então, ele vai ter essa disposição, de, essa predisposição de permanecer nesse ambiente em busca de alguma situação nova, né, de uma mudança para ele. Aí a gente vai ver aqui, semana que vem, não, semana vem, semana vai, durante quase um ano, para onde vivem os monstros. Aí o que acontece? Ele está chegando, a imagem aqui, ela complementa, ela adianta esse tempo, porque o texto está dizendo como que foi a passagem desse tempo, e cita que vivem os monstros lá, mas o texto já mostra que ele está, assim, vendo novidade, a expressão facial dele é de percepção de uma novidade, de uma situação que ele vê surpresa nela, ele está surpreendido com esta imagem, o monstro muito grande, né, tentando assustá-lo, porque o animal está bufando na frente dele, na frente do barco dele, então ele se vê assustado, e essa situação vai trazendo para ele essa transformação psicológica, essa mudança psicológica dele. Até que a gente chega a um momento em que o texto diz: e quando ele chegou onde vivem os monstros, eles rugiram seus terríveis rugidos, e arreganharam seus terríveis dentes, e reviraram seus terríveis olhos, e mostraram suas terríveis garras. Então, a imagem e o texto estão, assim, diretamente interligados. O menino está numa posição, assim, como se dissesse: eu não tenho medo de vocês, eu não estou encarando isso como uma situação de risco para mim, e ele ficou ali diante dos monstros, os monstros tentando fazer criar esse ambiente, né, assustador, e ele não demonstrando medo. Até que Max disse quietos e amansou todos eles com o truque mágico de olhar nos olhos amarelos deles, sem piscar nenhuma vez. E eles ficaram com medo e disseram que mais monstruoso do que ele não havia. O menino, então, demonstra mais ainda o seu poder. Ele chega a demonstrar que ele poderia dominar completamente aquele cenário e dominar completamente qualquer personalidade que estivesse diante dele. Ele se sente um ser imbuído desse poder. As imagens são muito... eu até voltei para a gente ver, né? A proporção do tamanho das árvores com os monstros já indica como eles são grandes. E o menino, nessa imagem, não está projetado de uma forma tão diminuta, tão pequena em relação a isso. É mais aqui um ícone usado
e que indica que o menino está empoderado, e a simbologia dessa imagem, né? Ele fazendo um movimento com as mãos, como se estivesse assim, enfrentando mesmo aquele desafio com muita coragem. E o fizeram rei de todos os monstros. Agora, exclamou Max, vamos dar início à bagunça geral. Então, ele foi coroado rei. Nesse sentido de ele ter sido coroado rei, ele esse ícone indica muito mais agora que ele teria o controle total da situação e que essa imaginação e as emoções dele estão muito controladas, estão muito harmônicas. E ele se afirma como soberano, como capaz de organizar todo aquele ambiente. Antes disso, a gente pensa o seguinte, que, apesar de ameaçadores, esses monstros já tinham se demonstrado domáveis, vamos dizer assim, domesticáveis. Foi essa situação composta a partir da imagem e do texto anteriores. Ele pede para eles fazerem uma bagunça geral, e aqui vai sendo demonstrado que ele está em condições de explorar a natureza selvagem sem impor limites. E a mudança da lua, a gente vai percebendo essa mudança, esse clareamento, essa imagem do céu, desse cenário, vai se alterando, vai se transformando também. Esse texto é rico, gente, essas imagens são muito bonitas de olhar, né? Representam muito para a gente, mesmo para os adultos. É uma obra de arte esse texto, esse livro. Eles estão fazendo toda essa bagunça e tem monstro tão, se divertindo tanto que está pulando, tem monstro que está dançando em volta de árvore, eles estão fazendo como se fosse um culto, né? Aquele céu, aquela paisagem. Então, transmite uma impressão de um momento agradável. E o menino se projeta acima do solo, ele está na mesma condição dos monstros, de subir em árvores, de se projetar acima do solo, de ter esse poder de estar nas alturas para poder conviver com essa natureza, com esse ambiente. Essa integração desse texto e dessa imagem são tão ricos que a gente não consegue, né, pensar nisso sem a gente lembrar de quando a gente era criança, que a gente era repreendido pelos nossos pais, ou quando a gente sofre qualquer constrangimento, como que isso moralmente nos abala quando a gente não reconhece, né, não faz um julgamento negativo, a gente já consegue se incorporar àquele ambiente, a gente consegue se jogar para cima daquela situação e colocar, né, psicologicamente, se colocar em condição de diálogo ou de interação com aquele contexto que poderia ter provocado um mal-estar para nós. Até que vai acontecer de o Max está todo se divertindo, está feliz, os monstros também muito felizes com a presença dele, até que ele aparece nessa imagem, que vai ter bastante texto, mas nessa imagem ele parece aqui que já está cansado, entediado, os monstros também já se cansaram, todos estão com aspecto de que estão precisando dormir, descansar, se recolher. E o texto vai dizer: agora parem, disse Max, e mandou os monstros para a cama sem jantar. E Max, o rei de todos os monstros, ficou sozinho, com vontade de estar em algum lugar onde alguém gostasse dele de verdade. Então, por todos os lados, vindo de muito longe, mundo inteiro, ele sentiu o cheiro de coisa boa de comer e desistiu de ser rei do lugar onde vivem os monstros. Então, vamos analisar as imagens. Aqui a gente tem essa cabana, né, que seria uma casa, onde a gente estuda também que casa, ambiente fechado, ambiente onde a gente se insere, e quando a gente está debaixo desse ambiente, a gente está sentindo que o teto e as paredes nos
colocam em uma situação de segurança, nos trazem o conforto, né? Talvez esse aquecimento, esse calor, essa composição psicológica de a gente estar se sentindo fora de risco. Então, o menino já teria se colocado nesse momento em uma situação fora de risco, vamos dizer assim, uma situação segura. Mas os monstros gritaram: "Oh, por favor, não vá embora. Nós vamos comer você. Gostamos tanto de você." E Max disse: "Não." Os monstros rugiram seus terríveis rugidos e arreganharam seus terríveis dentes e reviraram seus terríveis olhos e mostraram suas terríveis garras. Mas Max entrou no barquinho que era só dele e deu adeus. De novo, o menino, projetado aqui, aqui a gente tem a projeção da identidade, do ego dele, da vontade dele que ele está fazendo prevalecer, e de ele ter uma personalidade forte, ele ainda está vestido de lobo, ele ter uma personalidade forte o suficiente para ele se autoafirmar e resistir àquela tentação e aquela demonstração de força dos monstros, que ainda por cima são um conjunto, né? Um conjunto contra ele, mas ele se manteve firme, e aí ele fortalece o ego dele, falando que vai voltar para casa, se colocando nesse ambiente seguro. E navegou de volta por mais de um ano, semana vem, semana vai, e um dia inteiro. Mostrando aqui como é que essa projeção do tempo psicológica, ela pode representar para a gente um longo tempo, um médio tempo ou um curto tempo, a depender de qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo. Se a gente tiver muita vontade de adquirir determinada coisa, vai parecer que essa situação está demorando a acontecer. Se a gente estiver tranquilo, pode demorar o tempo médio ou o tempo longo que for, a gente está ali na paciência, aguardando. E ele parece estar na paciência, né? A expressão dele é de uma pessoa tranquila, segura de que está realizando uma ação que foi planejada e está em busca da resposta, do resultado dessa ação dele, dessa decisão. Aí ele, então, vai falar que ele navegou para a noite de seu próprio quarto, onde encontrou o jantar esperando por ele. Então, ícones, a gente tem de novo a planta em cima da mesa, a gente vai ter uma refeição em cima da mesa, a gente tem a lua também naquela condição de ser uma lua grande, iluminando muito aquele ambiente, um ambiente de luz que vem de fora, e talvez tenha uma luz acesa aqui no quarto, mas isso não é demonstrado, mas a gente vê que tem iluminação. O quarto continua com a cama bem arrumadinha, porta fechada, e aí ele encontra, então, esse jantar esperando por ele. Nesse momento, ele já está se livrando daquela fantasia de lobo e se tornando um menino, talvez um menino dócil, um menino agradável, um menino obediente que se esperaria que ele se tornasse. Então, está falando no final, finalizando o texto, dizendo que onde ele encontrou o jantar esperando por ele, ainda quentinho. Isso traz para a gente várias interpretações, né, desse final. Mas uma das interpretações que a gente pode observar é essa interpretação de que ele esteve o tempo todo dentro daquele mesmo ambiente, usando da sua fantasia, da sua imaginação, para se projetar numa condição em que ele se conformasse com a decisão da mãe dele, em que ele pudesse rever determinados processos internos psicológicos dele e em que ele se colocasse na condição de estar, ao mesmo tempo, dominando o seu próprio ego, dominando a situação, mas compreendendo e recebendo esse calor humano, recebendo esse acolhimento do lar para onde ele quis voltar e que seria onde ele gostaria de ficar, né? As impressões que eu gostaria de passar para vocês sobre esse texto são essas: retorno à realidade, que foi todo simbolizado por esse momento de distanciamento desse mundo imaginário. Essa floresta vai sair, vai fugir, né, do cenário dele, ele volta a um ambiente formal da casa, ele, ele, ele retoma essa realidade quando ele começa a enxergar o lar dele com a impressão que o lar tem mesmo, e não com a impressão da floresta, dos monstros, daquela idealização que ele fez. O amor
é o que vai puxá-lo para o mundo real, porque o fato de a gente trazer alimento traz uma nutrição do nosso corpo, uma nutrição psicológica, então isso é uma coisa que o texto vai trazer, ele retorna um lar acolhedor. E essa narrativa visual e narrativa textual trazem todo esse retrato psicológico. Antes de a gente trazer uma obra para a gente poder apresentar em sala de aula, a gente tem que ter essa preocupação de a gente estudar psicologicamente que tipo de discurso seria articulado ou que tipo de efeito aquela obra poderia trazer para os nossos alunos, né? E a gente vai permitindo que a própria imaginação da gente como leitor vai projetando tanto a gente naquela história, como vai projetando também uma compreensão do que seria uma criança numa situação adversa ou numa situação de repreensão, mas recebendo o calor humano, recebendo essa amorosidade freiriana que a gente tanto fala dela, né? Essa integração que é semiótica entre o texto e a imagem faz desse livro um livro que a gente poderia adotar em todas as faixas etárias e em qualquer nível de escolaridade, e serve de um material, um instrumento muito bom para a gente atuar como docente e até em projetos sociais. Eu agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham uma boa aprendizagem e uma boa compreensão do que foi trazido nessa primeira quinzena do nosso curso.